Analisaremos nessa aula 3 questões referentes aos processos de transferência de calor. São questões complementares às outras 3 que já resolvemos sobre processos de transferência de calor. O intuito dessas questões é trabalhar com um nível mais avançado. Trabalhamos 3 questões que eu considero de nível razoável, de algumas até fáceis a razoável, e essas questões, elas são questões vestibulares mais complexas, que exigem mais cuidado na resolução. Então vamos às questões. A primeira questão diz o seguinte: o uso de tecnologias associadas às energias renováveis tem feito ressurgir em zonas rurais técnicas mais eficientes e adequadas ao manejo de biomassa para a produção de energia. Entre essas tecnologias está o uso do fogão a lenha, de forma sustentável para o aquecimento de água residencial. Tal processo é feito por meio de uma serpentina instalada no fogão e conectada através de tubulação à caixa d'água, conforme o esquema que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Na serpentina, a água aquecida pelo fogão sobe para a caixa d'água ao mesmo tempo em que a água fria desce através da tubulação em direção à serpentina, onde novamente é realizada a troca de calor. Esse processo que eu acabei de ler, a questão com o enunciado inicial bem grande, mas ele está representado aí nesse slide, aonde você trabalha com aquecimento de água, numa caixa d'água aqui, colocando uma tubulação que vai passar por dentro de um fogão a lenha. Essa parte aqui dentro, que a gente vai chamar de serpentina, é uma parte onde a tubulação ela tem várias ramificações aqui, ela tem na verdade várias curvas, e aí você aquece a água aqui dentro para novamente ela subir. Esse processo aqui, gente, dos processos que nós vimos de transferência de calor lá, entre condução, convecção e radiação, aqui vai se encaixar no processo de convecção. Perceba que aonde a água sai é na água fria. Perceba que a tubulação aqui, que a água está saindo, ela está mais baixa do que a tubulação de entrada, quando a água já está quente. Porque você vai imaginar o seguinte: a água mais fria ela vai ter as moléculas mais juntas, então o grau de agitação molecular é menor, ela está mais densa, então ela tende a descer. Já na água já aquecida, o grau de agitação molecular é maior, então as moléculas estão mais afastadas e sua densidade será maior. Com a densidade maior, grau de agitação molecular maior, aqui nós chamamos desse líquido de mais rarefeito. Esse fluido estão com as moléculas mais afastadas. Faz todo sentido que a tubulação da água fria esteja mais baixa do que na entrada, porque aqui eles estão mais densos, então a água fria tende a ficar mais na parte inferior e a água aquecida tende a ficar mais na parte superior. Lembra que esse processo de rotação aqui que nós já vimos vai chamar de convecção. Isso acontece no ar-condicionado, acontece na geladeira, acontece em vários locais onde você tem o mais denso, que é o mais frio, descendo, e o menos denso, que é o mais quente, subindo. Por isso que aqui você vê essa ordem da tubulação. Bem, então nós temos aí o seguinte: aqui dentro você vai criar uma espécie de estufa, e aqui você tem um processo de convecção. Não esqueça que convecção vai acontecer sempre nos fluidos. Quais são as formas de fluido? Líquido e gás. Então você não tem convecção no processo de condução, por exemplo. Bem, e aí, a partir dessa explicação, você tem o seguinte enunciado da questão: considere o processo de aquecimento da água contido na caixa d'água. É correto afirmar que este se dá principalmente devido ao processo de... Olha só, se nós já falamos que ali você não pode, dentro desse processo de fluido, vai acontecer por convecção, então já podemos descartar logo de cara a letra A e a letra D. Já ficamos aqui entre a B e a C. Vamos ver qual das duas estão corretas. Letra B. Convecção causada pelo aumento da densidade da água na serpentina. Opa, não é o aumento da densidade, é a diminuição. A água vai correr aqui porque na parte mais quente vai haver uma diminuição. Olha só, aqui você tem uma densidade maior, ela desce, esquenta aqui dentro, ela percorre todo esse caminho e ela sobe menos densa. Então a água quente aqui
né, a água sendo aquecida, ela vai provocar o giro nesse sentido, ó, sempre rotacionando nesse sentido anti-horário. Então, essa rotação no sentido anti-horário é por causa da diminuição da densidade da água aqui que entra na serpentina. Então, já podemos ver que a resposta está correta na letra C, convecção causada pela diminuição da densidade na água na serpentina. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Um equipamento de aquecimento de água por energia solar, que é um aquecedor solar, que está esquematizado aqui, capta a energia do Sol através de seu coletor. Então nós temos o seguinte, a energia solar ela vem mais ou menos nessa direção, bate aqui, ó, os raios solares indicados na setinha, você tem uma tampa de vidro e o coletor solar. Isso aqui é como funciona geralmente um coletor solar. Você bate aqui, você vai criar uma estufa aqui dentro, porque o Sol vai bater o vidro. Quando o calor entrar por dentro do vidro, ele vai tender a aquecer isso aqui e não conseguir sair facilmente. É o que acontece, por exemplo, com um carro que fica diante do Sol, quando vai entrando, batendo raios solares dentro do carro, ele vai entrando e não consegue sair. Então você vai tendo uma estufa ali dentro. Tudo bem? Então, um equipamento de aquecimento de água por energia solar, que é o aquecedor solar, como vimos, capta a energia do Sol através do seu coletor, que é a caixa com tampa de vidro, tendo em seu interior canos por onde circula a água em aquecimento. Conforme apresentado na figura, a água vinda do fundo do reservatório térmico, ao ser aquecida no coletor, retorna naturalmente para a parte superior desse reservatório. Então podemos observar aí que essa questão aqui ela é muito parecida com a anterior. Você vai ter uma circulação. Então, o que podemos ver aqui? Ó? Você tem a água no reservatório. Perceba que a água mais fria vai estar descendo, a água mais densa, com um grau de agitação molecular menor. Então, ela vai ficar mais na parte inferior, por isso que eu coloco o cano aqui, para a saída da água fria, ela vai tender a descer. Vir aqui, vai ser aquecida. Então a água vai ser aquecida por essa estufa que foi criada com energia solar batendo. Ela vai se tornar menos densa e vai subir. Então nós podemos ver aqui um processo que você tem uma estufa e um processo de transferência de calor de convecção. Vamos analisar então o que a questão está pedindo. Qual par de fenômenos está mais associado ao funcionamento de um aquecedor solar? Bem, diante do que já falamos, estufa e convecção, reflexão e radiação, reflexão e convecção, ou dispersão e estufa. Certamente vocês já sabem a resposta aí, letra A, estufa e convecção. A estufa foi criada nessa parte aqui, que é onde é aquela caixa onde bate o Sol e você concentra energia solar para aquecer. Esse procedimento de circulação de água dentro do cano, que sai da caixa d'água fria e volta para a caixa d'água quente, muitas vezes utilizado para tomar banho ou para... Você também pode armazenar essa água aqui não somente para aquecer a água, mas também para armazenar no gerador e ter energia elétrica, por exemplo. Mas esse aqui nós estamos utilizando o sistema solar para aquecimento de água. Então, vai ser geralmente por esse processo de estufa e convecção. Lembrando sempre que convecção ocorre apenas nos fluidos. Líquido, no caso da água, ou ar. Tudo bem? Vamos então para a próxima questão. A última questão. O calor e suas formas de propagação se manifestam em diversas situações, tanto na natureza quanto nas atividades humanas. Assim, fenômenos aparentemente muito diferentes são semelhantes, quando analisados mais detidamente. Veja-se, por exemplo, a energia do Sol, que aquece nosso planeta, e a energia emitida pelo magnétron do forno de micro-ondas, que aquece os alimentos colocados em seu interior, são fenômenos que envolvem propagação de calor. Pode-se afirmar que as formas de propagação de energia entre o Sol e a Terra e entre o magnétron e os alimentos são, respectivamente, olha só, já falamos sobre esses processos de transferência de calor. O mais simples aqui, o mais fácil de detectar é esse aqui, entre a propagação de energia entre o Sol e a Terra. Já sabemos que a única forma de transferência de energia que se propaga no vácuo é a irradiação, ou radiação no caso. Condução e convecção vai sempre depender de um meio material para se propagar. Então, se ele já está falando aqui de radiação, já matariam de cara essa questão, porque nenhuma outra aqui, eles falam inicialmente de radiação, somente a letra D. E o outro procedimento também de aquecer
de aquecer através de micro-ondas também é de radiação. A gente chama isso aqui de radiação eletromagnética. Lá do espectro eletromagnético existem vários comprimentos de onda. Você tem desde as ondas de rádio, ondas de televisão, ondas de micro-ondas em infravermelho, raio-x, raio gama, a própria luz visível está ali no meio. E todos esses processos são processos de radiação. Então, falou em micro-ondas e esses outros formatos de ondas eletromagnéticas que eu acabei de citar, está relacionado com radiação. Então, no caso, os dois exemplos que ele está dando no enunciado são de processos de radiação. Como podemos ver aí, letra D. Fechamos então aqui a resolução dessas três questões. São questões um pouco mais com enunciados mais complexos, não são questões assim simples, são questões mais cansativas, porém, se vocês fixaram lá os conceitos dos processos de transferência de calor, vocês conseguem resolver e matar essas questões. Beleza? Até a próxima, grande abraço.